muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Vamos esquentar a sua noite nesse clima, falando do futebol internacional, falando da Libertadores, de seleção brasileira. Seja bem-vindo, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2018, desculpa, segunda não, hoje é terça, Carlos Lima, acorda meu filho, hoje é terça-feira, dia 22 de maio, um dia meio frio em São Paulo, né? O inverno ainda não chegou oficialmente, mas esse finalzinho de outono já dá uma pitadinha de inverno, aquele friozinho já começa a chegar e a gente já vai se preparando, porque parece que o inverno desse ano no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, vai ser uma coisa, para quem não gosta de frio, não vai ser fácil não. Boa noite, Norberto Notari, você que está aí em Portugal, aí faz muito mais frio do que aqui. Você gosta do inverno, Notari? Boa noite. Boa noite, Lima. Boa noite aos nossos amigos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Olha, eu gosto do inverno, viu? Inclusive nós estamos agora na primavera aqui em Portugal e especificamente hoje está fazendo um ventinho que dá 17 graus mais ou menos, 17, 18 graus, diferente do que está acontecendo na semana passada, está bem quente, né? Mas a tendência agora é de esquentar daqui para frente, vai ficar aí uma semaninha, alguns dias ainda com uma temperatura um pouco mais baixa, mas logo vai esquentar bastante, aí vai até setembro, outubro. Ah, então tá bom. Eu, particularmente, eu acho o inverno legal para dormir, mas eu ainda prefiro o calor. Que na hora de acordar, meu amigo, não é fácil. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre aquelas lamentáveis cenas, agressões que aconteceram na semana passada no CT do Sporting, né? A invasão, a agressão, o que você pode dizer ainda em relação a isso? Parece que tem novidade, a polícia portuguesa tá trabalhando rapidamente, é isso, Notari? A justiça determinou a prisão e já prendeu, né, os 23 envolvidos, suspeitos, na agressão, no caso chamado agressão, o ataque à academia de Alcochete. O Alcochete é o local onde acontecem os treinos da equipe do Sporting em Lisboa, né? Na ocasião, né, aproximadamente 50 pessoas invadiram esse espaço, agrediram parte dos profissionais que estavam ali. Entre os atingidos, alguns jogadores, o atacante holandês Bas Dost, um dos destaques da equipe na temporada, artilheiro do time na temporada, e o técnico Jorge Jesus, que está de saída aí do Sporting. A decisão ela foi considerada histórica, e você via os repórteres, né, fazendo todos acompanhando o caso, falando sobre como chamou atenção, como foi surpreendente, né, essa decisão, até porque a justiça sustenta que existe o risco de fuga e a continuidade da atividade criminosa, né? E eles usaram alguns termos como a natureza dos ilícitos e o aumento do número e da gravidade dos crimes, além dos comportamentos associados ao fenômeno esportivo. Esses termos foram utilizados para fundamentar a decisão, né, o que resultou nessa detenção. O que acontece é o seguinte: a justiça, essa prisão preventiva pode durar até 6 meses. Os advogados, eles ficaram muito irritados. Os advogados dos torcedores, né, dos torcedores ou dos agressores, né, dos suspeitos. Eles entendem que foi um exagero, né, do juiz, e eles responsabilizaram os jornalistas. Agora isso é moda, né? Ah, tá claro. Responsabilizaram os jornalistas. A culpa é de vocês, da imprensa. Transformar o caso num circo. Né? Tá certo. Viu, Notari? Como dizem aqui no Brasil, a culpa é de vocês da imprensa, Notari. Você é culpado. Você, o Lagata, todo mundo aí. A culpa é de vocês. É verdade. Inclusive eu vi que esses dias o técnico do Corinthians
Fábio Carilli fez um desabafo, também criticou jornalistas. Enfim, isso eu acho que tá no direito também, né? Criticar o jornalista, a imprensa, né? Mas é meio fica meio que na moda, parece uma terceirização de responsabilidades. Confere, Carlos? Ah, com certeza. É sempre mais fácil você jogar para o outro, né? Os advogados eles entendem que o caso foi transformado num circo, que se não fosse a forma como as notícias foram expostas, essa decisão seria muito mais amena, né, por parte da justiça, que na opinião da defesa desses jogadores, desses torcedores, perdão, o crime não foi nada disso do que pintaram, né? Mas isso aí tem imagens e tem exames que foram feitos em jogadores agredidos, enfim. Foi uma situação bem grave. O notário, quer dizer que aqueles ferimentos, por exemplo, na cabeça do Bas Dost, foi a imprensa que inventou, é isso? Os caras maquiaram lá a cabeça dele para tirar uma foto. É mais ou menos isso que os advogados querem dizer, né? Foi feita uma montagem ali, né? Tá bom. É brincadeira, né? Tudo bem que advogado tá lá para defender os caras, mas aí também é demais, né? Aí é zombar da inteligência alheia, dizer que a culpa é da imprensa. E realmente é para chorar. De qualquer maneira, o importante é que, pelo menos por enquanto, eles estão presos. Tomara que continuem presos aí por muito tempo, porque esse tipo de gente não pode ficar solta nas ruas, seja em Portugal, no Brasil, onde quer que seja, né? Isso, para mim, não é torcedor e jamais será. Aproveitando. Os jornais, que quando divulgaram esse caso, eles colocaram nos textos o termo hooligans, né? Sim. E sem aspas. Ou seja, foi atribuído a uma forma de ataque, né? Que foi a forma de ataque dos famosos hooligans, né? Que são aquela forma destrutiva de protestar, de atacar e que né, foi muito chamou muita atenção lá no Reino Unido, na Inglaterra, enfim. Vamos acompanhar como vão ser os próximos passos desse caso. Bom, e já que você está em Portugal, né, não posso deixar de te perguntar, porque desde de quinta-feira passada nos fala outra coisa aqui principalmente em São Paulo, né, em relação ao Hilal, ao Carille, ao Jorge Jesus. Aí em Portugal, o que dizem sobre o novo técnico do Al Hilal? Será o Jorge Jesus? Será o Carille? Parece o Rui Pereira, né? Seria o outro técnico português na lista? É isso? Olha, Lina, os jornais portugueses, eles atribuem até aos jornais sauditas que o Jorge Jesus é o nome mais próximo de assumir o Al Hilal. E eu, inclusive, procurei as notícias aqui. Nos jornais portugueses, eu não vi nada falando sobre Fábio Carille, por exemplo. E nem o técnico do Benfica. A informação que eu tenho aqui é de que não está confirmado oficialmente, mas que o Jorge Jesus ele pode assumir, né? Aqui, tanto o Record falou, o Diário de Notícias divulgou também nesta terça-feira, na segunda eu já falava sobre o assunto. O Jorge Jesus muito próximo do Al Hilal, né? A imprensa saudita garante isso. E então, assim, a informação que chegou semana passada, eu acompanhei, claro, daqui, que é o Fábio Carille era um nome muito cotado, né, para assumir esse posto. Não aqui em Portugal fala-se em Jorge Jesus. Mais cotado, que inclusive está de saída já ia sair de qualquer forma do esporte. Eu falei errado o nome do outro técnico, é Rui Vitória, né? Não é Rui Pereira, Rui Vitória, técnico do Benfica, seria o outro nome, além do Jorge Jesus, que interessaria ao Hilal. Mas hoje aqui no Brasil já apareceu uma nova notícia de que um outro clube árabe poderia contratar o Carille. Enfim, a novela vai continuar. O Carille hoje, através da sua assessoria,
pediu desculpas aos jornalistas, né? Porque no domingo ele foi, no mínimo, deselegante, dizendo que a maior parte da imprensa mente, sabe? Eu particularmente, eu não sei você, Notari, esse tipo de coisa me irrita profundamente. Não é querer ser corporativista, porque eu também faço parte da imprensa esportiva, porque eu fui repórter durante 20 anos. É que eu acho que essas acusações, assim, né? Ah, a maior parte, mas a maior parte quem, cara pálida, né? Você está numa coletiva, por exemplo, se eu tivesse lá, eu teria me levantado e falado, peraí, Carille, estamos aqui em 20, 30 pessoas, dessas 20, 30 aqui, quem são os mentirosos? Por favor, aponte. Porque, meu, sabe, o cara tá nervoso e tal, mas ele não tem o direito de atingir uma classe. Existem jornalistas que não são bons? Existem, né? Existe jornalista que inventa notícia? Existe, tudo bem. Agora, mas dê os nomes então, já que ele sabe quem são esses caras, né? Então levanta lá e fala, vocês aí mentiram. Aí tudo bem, né? Aí pegou muito mal. A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo hoje, a associação publicou, né, uma nota repudiando as declarações do Carille, e o Carille depois, através da sua assessoria, também emitiu uma nota pedindo desculpas, né? E tomara que pare por aí, porque não dá, essa coisa de ficar acusar e todo mundo ficar quietinho, que nem cordeirinho, e achar que tá tudo certo, eu acho que não tá. Não sei o que você pensa disso. Lima, eu acho que é o seguinte, foi o que eu falei no primeiro momento, eu sou um pouco contra terceirizar as responsabilidades, entendeu? Então, assim, quando existe uma responsabilidade, o jornalista está fazendo o papel dele. Eu, de muitos anos, eu não acredito que exista, até acredito que exista mal profissional, isso não só no jornalismo, mas em toda a área. Eu conheci profissionais com suas falhas em todos os meios que eu vi, assim, que eu assisti de alguma forma profissional. Então tem ruim como em qualquer lugar, né? Inclusive no futebol, né? Até técnico, falar, a maioria dos técnicos brasileiros são fracassados. Se eu falasse isso, você acha que ele ia gostar? Claro que né? São ultrapassados. O Luxemburgo outro dia ficou bravo lá, porque falaram que os técnicos brasileiros são ultrapassados. Ele ficou bravo, né? Obviamente, né? Obviamente, né? Você fala que a maior parte dos técnicos são ruins. Ele vai se sentir, então vamos dar nome aos bois, né? Como você falou, fala aí, quem é que está mentindo? Como outros técnicos criticaram, citaram o fulano de tal do jornal tal falou isso, não é verdade. O fulano de tal da rádio tal falou isso, não é verdade. Então acho que ele exagerou, realmente. É novo nesse meio aí de se comunicar com a imprensa, se relacionar com jornalistas. Começou aí o ano passado, né? Frequentemente é isso. É compreensível também. É um homem que parece, não só profissionalmente, como pessoalmente, ser uma pessoa correta, né? Aparentemente, é uma pessoa do bem, você percebe isso, assim. Mas eu acho que ele escorregou aí, né? E faz um trabalho maravilhoso, inclusive no Corinthians, né? Desde o ano passado, um excelente trabalho. Eu não canso de admirar o trabalho que o Fábio Carille faz à frente do Corinthians, mas ele pisou na bola nessa forma de falar, né? Ele pode até não concordar com algumas coisas, como eu não concordo também. Mas ele tem que tomar cuidado antes de generalizar dessa forma. Menos mal que ele pediu desculpas e veja bem, a crítica que eu faço aqui foi a atitude dele, né? Não estou julgando o Carille como técnico, acho ele um cara competente, não conheço pessoalmente, mas como disse o Notari, parece ser um cara legal, gente boa, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, nada. Eu só estou analisando. O que me irritou foi especificamente a declaração que ele deu, né? Nesse caso aí. Agora, o trabalho dele, ele como pessoa, ele também me passa essa imagem de ser um cara legal e tomara que as coisas deem certo. Agora dizem que o Al-Ueda tem interesse nele. Esse time é um time que subiu da segunda para a primeira divisão, né? E estaria interessado no Carille caso ele não vá para o Al-Hilal. É um time onde joga o Felipe Adão, ex-jogador do Vasco e do Botafogo, né? E também já começam a falar no Carille. Quando começa a falar muito, alguém vai acabar levando o Carille e o Corinthians já teria um plano B, que seria o Osmar Loz, né, que está lá, é auxiliar do Carille, foi campeão nas categorias de base do clube, embora o Andrés goste de técnico medalhão, tipo Mano Menezes,
não ficaria, se o Carille sair, eu não ficaria surpreso nem se o Luxemburgo voltasse para o Corinthians, porque o Andrés gosta de técnico com esse perfil, assim, né? Aquele técnico de nome e tal. De repente, a coisa pode mudar. Mas vamos aguardar, ainda bem que o Carille colocou a mão na consciência e pediu desculpas agora. Com todo respeito aos colegas que estavam lá na coletiva, né? Não dá para você ouvir um negócio desse e ficar quieto. Isso me irrita profundamente. Eu até disse hoje de manhã aqui no Bom Dia Esportes para o Salgueiro que quando eu trabalhava na Rádio Globo, teve uma vez que o Tele Santana ficou um mês sem falar comigo, porque eu falei uma coisa para ele, ele não gostou, fiz uma pergunta que ele não gostou, se sentiu ofendido. Para você eu não falo mais. Falei, tá bom, professor, o que eu posso fazer? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu não vou deixar de perguntar porque você não gostou da pergunta, né? E aí cheguei na direção da rádio, ó, se vocês quiserem me tirar do São Paulo, pode tirar, porque o Tele não vai falar comigo. O pessoal, não, pode ficar, tal. Aí depois de um mês, aí a gente veio, conversou, ficou tudo bem, voltei a entrevistar o Tele. Mas, você não pode ter medo de se posicionar, cara. Eu me lembro uma vez que o Romeu César, da Rádio Globo, ex-repórter da Rádio Globo, ele tomou uma atitude que eu achei brilhante. O Leão era técnico do Corinthians, e eu não lembro o que estava acontecendo, eu sei que era um assunto que o Leão não queria falar. Aí todo mundo perguntava, e o Leão, não, isso eu não falo, isso eu não falo, isso eu não falo. Aí quando chegou na vez do Romeu, ele no meio do auditório lá onde estava sendo realizada a coletiva, ele se levantou e falou assim, Leão, Romeu César da Rádio Globo, o que eu queria te perguntar, você não vai responder, então o que você tem para falar também não me interessa. Dá licença, tchau. Largou o equipamento lá, virou as costas e foi embora. Eu achei brilhante. Agora, você entendeu? Tem hora que a imprensa tem que se posicionar. Os caras ficam com medo. Tá no dia a dia do clube. Aí o cara não vai mais me dar entrevista, não sei o quê. Você não tá cometendo nenhum crime, cara. Você tá lá fazendo o seu trabalho. Agora, se o cara não gostou da pergunta, ou não achou que você tá sendo... É um direito dele. Não vou responder, também é um direito dele. Agora, você tá lá numa coletiva, o cara acusa... Não, a maioria aqui é mentiroso. Fica todo mundo quietinho, ninguém levanta e fala nada pra ele. Pô, peraí, meu. Aí eu acho que, sabe, sei lá. Mas enfim, cada um sabe como realizar o seu trabalho. Eu não sou mais repórter, enfim, vamos lá. É que essas coisas me irritam. Me desculpa o desabafo, o Notari, e também o nosso ouvinte, mas esse tipo de coisa me irrita, cara. Eu acho que paciência tem limite, né? Por mais que o Carille seja gente boa, agora ele já se desculpou, mas ele não tinha o direito de falar o que ele falou. Mas tudo bem, vamos lá, pode dizer, Notário. Eu concordo com praticamente tudo que você colocou aí, né? E teria até algumas ponderações a respeito, né? Mas assim... Eu gostaria de falar uma coisa que antes que a gente perca o time desse assunto, que é uma coisa que eu fiquei pensando essa semana aqui, não seria ruim para o Fábio Carille aceitar uma proposta dessa não, viu? Nesse momento dele. Imagine um técnico novo como ele, né? Ir para a Arábia, ganhar os 2 caminhões de dinheiro dele, né? Que ele comentou lá na coletiva, e ficar uns 2, 3 anos, voltar para o Brasil com já a independência, então fazer uma carreira brilhante focada no futebol dele aqui no Brasil, e depois para tentar uma carreira na Europa, com a qualidade que ele tem. Então eu acho que seria bom para ele, viu, Lima? Não sei se isso é uma coisa que o pessoal que está aí no Brasil está comentando, qual que é a posição que o pessoal tem sobre isso. Eu acho que seria ruim para o Corinthians, mas bom para o Carille. Não, em geral as pessoas acham que se vier uma proposta desse nível mesmo, 1 milhão por mês, ele tem mais que ir embora. E aí não tem como, né? Por mais que ele goste do Corinthians, que ele esteja adaptado no Corinthians, não tem como você recusar uma proposta se for nesse nível mesmo, de 1 milhão por mês. Agora, tem um detalhe também que pouca gente sabe, ou se sabe também não está dando muito valor. Tem um site árabe que traz notícias tal do mundo árabe e que trouxe uma notícia ontem. É que eu vi tanta coisa que eu confesso nesse momento que eu não lembro o nome do site, mas eu andei pesquisando nos sites da Arábia Saudita para ver o que o pessoal estava falando, né? E o que me chamou a atenção é que logo na primeira página de um dos sites, em inglês, né, evidentemente, porque em árabe não dá, tinha uma manchete o seguinte: príncipe, aí estava o nome do príncipe, né? Quita dívida
para que os clubes árabes continuem e tal, pá, 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 pá. E algo em torno de 240, 250 milhões de dólares. Tudo bem que esse valor para um príncipe árabe pode não ser nada, porque os caras lá, né, têm bilhões e bilhões. Agora, se ele teve que quitar dívida de vários clubes da primeira divisão da Arábia Saudita, será que as equipes estão estão com tanto dinheiro assim para pagar 2 milhões por mês para um técnico? Essa é a pergunta que fica, né, não tá? Isso eu já me pergunto, eu sabe que eu já pensei nisso, sabe? Eu falei, será que como será que eles administram isso, né? Porque esses problemas acontecem não só no mundo árabe, mas como também nas potências europeias aqui também, viu? Tem situações que muitos clubes que investem, mas peraí, às vezes a conta parece não bater, né? E tem muitos árabes que investem nos clubes europeus, né? Sim. Então, assim, realmente, eu não sei como que eles administram isso, e eu confesso que eu tenho até um pouco de dificuldade de entender essa matemática toda. Tá bom, então, como eu costumo dizer aqui, já falamos o Carille, aquela coisa toda, vamos virar a página. Hoje tem Libertadores da América para 2 clubes brasileiros, né? O Cruzeiro, e são 2 situações distintas. O Cruzeiro recebe o Racing, né, no Mineirão. Se vencer, vai ser o primeiro do grupo. O mesmo Racing que no jogo de ida fez 4-2 no time mineiro. Mas era um outro momento. O Racing, por exemplo, ele vem de 2 derrotas. Ele perdeu pelo Campeonato Argentino para o Colón e perdeu para um time chamado Sarmiento de Resistência, que é da 3ª divisão da Argentina, na Copa lá da Argentina. Aí sabe o que aconteceu, Notari? Com essas 2 derrotas, uma pelo campeonato e outra pela Copa, o Racing ficou fora da Libertadores do ano que vem. Então, quer dizer, para o Racing se classificar para a Libertadores agora, só se ele for campeão da Libertadores desse ano. Ou ficar em terceiro do grupo, cair para a Sul-Americana e também ganhar a Sul-Americana. Senão ele não vai. Então, além disso, o Centurion, que foi jogador do São Paulo, e o Lautaro Martinez, que é o grande craque deles, né, o jogador realmente de muita habilidade, o moleque joga muita bola. Esses 2 viviam a expectativa de jogar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Só que eles não foram convocados. Então, tem também, o técnico tem que administrar mais essa, né? Além da eliminação da Libertadores, com essas 2 derrotas aí, o Cudê, né, que é o técnico do time argentino, vai ter que administrar isso aí, o Eduardo Cudê. É nesse clima que os argentinos vão pegar o Cruzeiro no Mineirão, e tomara que o Cruzeiro aumente a crise deles, viu, meu caro Notário? Que é sempre bom ver time brasileiro ganhando de Argentina. Eu achei... Certo, eu fico mais preocupado com o time com confrontos brasileiros do que com argentinos, né? Acho que brasileiro com brasileiro dá mais problema, viu, Lima? Não, mas eu acho que o Cruzeiro ganha hoje, fica em primeiro lugar do grupo. Embora o Racing tenha um bom time, é uma equipe que vai dar trabalho na próxima fase da competição. Os 2 já estão classificados, né? A briga é pelo primeiro lugar do grupo. Se o Cruzeiro ganhar, ele fica em primeiro. Então, essa é a briga do Cruzeiro na Libertadores para ficar na primeira colocação do seu grupo nesse jogo diante do Racing. Ao contrário do Vasco da Gama. O Vasco já está eliminado da Libertadores, né? Com aquela última derrota para o Cruzeiro, 4-0. Ele perdeu qualquer possibilidade de se classificar, mas ele ainda tem, olha, o Racing tem 11 pontos, o Cruzeiro tem 8. Se o Cruzeiro ganhar, ele empata em número de pontos e passa no saldo de gols o time da Argentina. Então aí o Cruzeiro ficaria em primeiro lugar. No caso do Vasco, ele tem 2 pontos só contra 5 da Universidade de Chile. Então ele tem que ganhar para poder ficar pelo menos com a 3ª vaga e aí disputar a Sul-Americana, né? Agora, sinceramente também, viu, eu estava conversando hoje com o Zé Boquinha no Bom Dia Esportes.
Não sei se é uma boa para o Vasco se classificar para a Sul-Americana, porque tudo bem, tem a grana, tem até a possibilidade de conquistar um título internacional, mas é que eu acho que o Vasco não tem elenco para disputar duas competições simultâneas, e se isso acontecer, ele vai correr um sério risco de cair de novo no Brasileiro, viu, Notari? Eu até estava conversando com um amigo vascaíno para ver como é que tá. O Zé Ricardo já enfrenta críticas ali no Vasco, né? Embora o time tenha tido algumas boas vitórias, mas essa campanha da Libertadores foi muito ruim, né? Uma das piores que eu vi de clube brasileiro, assim, grande, né? Sem dúvida. Tem que tomar cuidado o Vasco, né? Porque não investe, não tem também como investir, acaba tendo times limitados, né? E tem que tomar cuidado. Sem dúvida. Bom, amanhã a gente vai falar mais. Oi, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Amanhã a gente vai falar muito de Palmeiras e de Flamengo. O Palmeiras vai jogar pela Copa do Brasil contra o América em casa, o América Mineiro, com a volta do Dudu. E o Flamengo vai jogar em Buenos Aires pela Libertadores contra o River. O Flamengo já está classificado, mas se ele ganhar do River, ele fica em primeiro. Pode falar, Notário. Você falou dos jogadores do Racing, né? Do Lautaro Martinez, que está indo para Inter de Milão, é isso, né? Esse é um. Uhum. E ele vai ser companheiro do Icardi, que também não foi convocado. O Icardi que vive. O Icardi. Isso que eu queria falar. O Icardi, desculpa, então eu cortei você. O Sampaoli, que eu sempre admirei, ele não levou esses dois. Você acha que ele pisou na bola nessa aí, ô Notário? Pisou na bolacha, pisou muito na bola. Inclusive, Lima, eu estava lendo há um tempo atrás, né, que o Icardi comentou algo de que ele não jogaria junto com o Messi. Né? E aí ficou essa polêmica. O Icardi falou que não consegue jogar junto com o Messi. Mas, na verdade, o que o Hernan Crespo deu uma entrevista no jornal A Bola aqui em Portugal, e falou o seguinte, falou que o Icardi não foi convocado porque ele não é amigo do Messi. Dando a entender que o Messi tem uma influência aí. Falou assim, não convoca esse aqui não, viu? Convoca esse, não convoca aquele. E aí a gente fica com essa pulga atrás. Será que o Messi tem algum tipo de influência em relação a isso? Será que ele foi irônico ali atrás, quando ele falou que não jogaria com o Messi? Não joga com o Messi porque ele não quer. Mas quer dizer que ele não tem capacidade, né, humana de jogar junto com o Messi. Ficou isso, pelo menos ficou na minha cabeça. A leitura que eu fiz foi essa. O Crespo detonou o Messi. Falou, aliás, o Sampaoli, principalmente, né? Não convocou o Icardi porque ele é amigo do Messi, não tá na patota, né? Como diria o outro. Então, assim, tem que ver qual que é a verdadeira, né? Tudo que tá acontecendo, isso aí é só, né, uma defesa à toa e tal, né? Mas enfim. Agora, tem um detalhe também, Notari. Será que um time que tem como atacantes Messi, Agüero, Higuaín e Dybala precisa do Icardi? Não, realmente. O time é bom, né? Tem uma coisa. Eu, por exemplo, vou te falar que no geral isso é uma coisa minha. Isso é minha. Eu não sou muito fã do Higuaín, por exemplo. Uhum. Mas isso é uma coisa minha. Né? Isso é uma coisa Norberto. Uhum. Tem muita gente que fala, como assim? Gosto do Higuaín e tal. Eu praticamente não gosto. Né? Mas, tanto que você tem o Lautaro Martinez aí, né? Todo mundo achou que ia ser convocado, que é a nova sensação, né, dos novos jogadores da Argentina, né? E acabou não indo também, né? Também tem essa questão aí do espaço. Mas sei lá, você tira um meia, coloca um atacante a mais, você dá uma recuada em alguém que é mais rápido, eu não sei, para você ter mais jogadores de qualidade. Mas enfim, isso é a opção do técnico. Agora, o que o Hernan Crespo foi bem incisivo nisso, ele foi. Sem dúvida. Aí as polêmicas acabam surgindo, né? E o Cristaldo, ex-Palmeiras, vai substituir o Lautaro Martinez no Racing, né? Eu estava lendo hoje também. Aí não será uma reposição à altura para o time argentino. Com todo o respeito, Cristaldo passou por aqui, é gente boa, tá um cara legal, mas não dá para comparar, né? O Lautaro Martinez é muito mais jogador do que o simpático Cristaldo. Tava no México, né, o Cristaldo, é isso?
Tava no México e já chegou até a ser cogitado para voltar para o Brasil para jogar em algum outro time, mas daí não deu certo e tal, e agora eu tava lendo hoje que ele acertou com o Racing. Então tá bom, vamos dar uma virada na página aqui. Tá chegando a hora, hein? Sábado, 15h45, no horário brasileiro, você vai acompanhar o plantão da Champions, a grande decisão, com muita informação, muito detalhe, muito comentário, muitas curiosidades sobre Real Madrid e Liverpool. E o Klopp, ele, nas últimas horas, ele deu uma entrevista tal, e perguntaram para ele, né, o técnico alemão do Liverpool, o Jürgen Klopp, se essa experiência do time do Real Madrid, toda hora tá decidindo Champions, aquela coisa toda, se isso poderia fazer diferença na grande final. Experience is very important in life, but not the only important thing in life. So, there are a few other things, and especially in football, I know that, and it's an advantage to be more experienced, but you can level it. With desire, with readiness, with attitude, with work rate, you can level, and that's good. That's what I love in football. It's a really good football team, but that's how it should be. In a final, you should face a really good football team. Now the good news, we are as well a really good football team, and we are full of desire, and we really work for our dreams, big dreams, and we hope that we can show that. And if we can show that, then we have a chance, and that's enough. Bom, ele falou algumas coisas legais. Ele falou, olha, que é claro que experiência é importante, mas a experiência não é a única coisa no futebol. E que você pode igualar isso com atitude, com vontade, com determinação, que é uma coisa que o time dele tem e tem bastante. E aí ele falou assim, nós vamos enfrentar uma grande equipe. Mas a boa notícia é que nós também somos uma grande equipe, né? E temos sonhos grandes. E vamos lutar por esses sonhos para ganhar a Champions. Eu gosto muito das entrevistas do Klopp. Eu acho ele um cara bem ponderado e muito inteligente nas colocações dele. Ele consegue dar o recado, ele consegue motivar o time dele sem atingir ninguém, sem cutucar o outro lado, não é, Notário? É verdade, ele é muito bom o que faz. Montou um time muito bom, no Liverpool, um time, eu falei aqui para vocês, uma vez que eu entrei ao vivo, que eu queria ver essa final, né? E essa final vai acontecer no sábado. Sabe quem concorda com ele, Lima? Quem? O Gajo. Ah, é? Cristiano Ronaldo concorda com ele, falou o seguinte, ele falou, eu vejo o Liverpool como o Real Madrid aí há uns anos atrás, né? Ele falou, dizem que vai ser fácil, mas o Liverpool lembra-me o Real de uns anos, né? Ele que se ganhar, leva aí a quinta Liga dos Campeões, né? A terceira consecutiva e falou, vai ser um momento histórico e tal, mas ele tá dizendo, não vai ser fácil não. O Liverpool é um Real Madrid, né? Os três jogadores de frente muito rápidos, mas ele me diz o seguinte, mas eu respeito muito, mas acho que somos melhores. Ou seja, ele respeita, elogia, fala que lembra o Real Madrid, quando começou aí, engatou essa boa fase, né, do Real Madrid, mas ele falou, mas nós somos melhores. Então, mas concorda com a qualidade do time. Bom, eu disse quando estava acompanhando o sorteio da fase semifinal, que eu achava que de todos o único time, na minha opinião, que poderia bater de frente com o Real Madrid, pelo estilo de jogo, poderia, não sei nem se vai ganhar, mas que poderia incomodar mais o Real Madrid, era o Liverpool. E eu estou apostando no Liverpool. Eu sei que o Real Madrid é melhor, tem mais história, tem mais tradição, tem mais conquistas, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Liverpool. Não sei, algo me diz que o Liverpool será campeão sábado da Champions League, né? E que vai ser um jogo realmente espetacular.
O Isco hoje, ele deu uma declaração interessante. Eu até ia colocar no ar, mas a qualidade não ficou legal, então eu não vou trazer a sonora aqui, porque rádio é som, né? Então, ou a gente coloca uma coisa de qualidade, ou é melhor não colocar. Mesmo que tivesse sido um assunto extremamente importante e tal, aí às vezes você coloca a sonora do cara mesmo não estando muito boa, mas não foi o caso. O que me chama a atenção é que ele estava falando sobre a final da Champions e tal, e aí perguntaram para ele, você vai jogar? Ele falou, bom, aí vocês têm que perguntar para o Zidane, porque ele é muito bem pago para isso. Não sou eu que tenho que dizer se eu vou jogar. Essa foi boa, hein, o notário? Fala, pergunta lá pro chefe que ele ganha bem para resolver essas coisas. Eu estou pronto, agora ele que resolva. Ele que resolva, né? E o Isco, ele que tá confiante também, né, para final, né, elogiou o Liverpool, né, fez aquela média, né, não sei se é média, mas elogiou, né, falou que o Liverpool merece estar na final, tem jogadores ótimos, um técnico magnífico, né, disse que vai ser uma final muito bonita e muito disputada. O Isco disse sobre essa partida que acontece em Kiev, na Ucrânia. E vamos virar a página para o último bloco do programa. A seleção brasileira já, quer dizer, uma parte da seleção, né? Está treinando já na Granja Comari, exames médicos, exames físicos, enfim, tudo aquilo que antecede o trabalho final, com bola no campo, que é aquilo que os jogadores mais gostam, né? Visando a Copa do Mundo. O Brasil que ainda vai realizar 2 amistosos, dia 3 contra a Croácia em Liverpool e dia 10 contra a Áustria em Viena, os 2 jogos com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. E o Tafarel deu uma entrevista coletiva e ele abriu dizendo, olha, desde 2015 eu não dou uma coletiva, tal, prazer estar aqui com vocês, aí falou dos goleiros, né? Ele até comparou, falou, olha, quando eu cheguei em 90, eu tinha aquela expectativa, tal, e eu vejo isso tanto no Alisson, no Cássio e também no Ederson, eu vejo nos olhos deles a mesma coisa que eu sentia quando eu cheguei aqui pela primeira vez também, em termos de disputar a Copa do Mundo. Então ele foi falando tal, e num determinado momento perguntaram para ele por que ele não convocou o Vanderlei, por que ele não convocou o Fábio, né? Em nenhum momento esses goleiros que fizeram boas temporadas, principalmente o Vanderlei, goleiro do Santos. E o Tafarel disse o seguinte: acho que tinham goleiros assim no momento mais preparados do que ele para vir para a seleção e tiveram uma sequência, né? Isso não quer dizer que o goleiro não seja bom, ou que um outro jogador que não esteja aqui nesse grupo não seja bom, né? Mas de repente vive num momento em que o outro jogador da posição está na frente, né? Está um passo à frente. Não vejo assim que isso faça com que o jogador caia, pô, não tô nessa lista, eu não sou um bom jogador. Não quer dizer que eu acho assim que porque às vezes a gente não quer falar francamente assim as coisas, né? Não quer ser muito sincero, mas eu acho que tem goleiros melhor do que ele para estarem aqui. E os que estão aqui eu vejo que estão mais preparados do que ele. Ele enrolou, mas no final é o seguinte, galera, os que estão aqui são melhores e um abraço. Pelo menos foi sincero no final, né, notário? Alisou, tal, mas depois ele falou, quer saber? Vou falar a verdade, vou mandar real para vocês. Os 3 que estão aqui são melhores. Aí é uma questão de opinião, né? Eu acho o Alisson está numa fase espetacular, merece ser titular da seleção. O Ederson também é um grande goleiro. E a grande discussão não foi nem o Alisson e nem o Ederson, né? Aqui no Brasil o que ficou era em relação ao terceiro goleiro. Se seria o Cássio, o Vanderlei, o próprio Fábio do Cruzeiro, aquela coisa toda, mas não dá para discutir que o Alisson e o Ederson estão num patamar acima, até por jogarem na Europa, e a gente sabe que isso faz a diferença na hora de uma convocação. O Cássio levou a vantagem em relação ao Vanderlei e ao Fábio, porque ele trabalhou com o Tite, ganhou Libertadores e Mundial com o Tite. Então, na hora H, o cara acaba levando isso em consideração também, não é, notário? O caso é o seguinte, Lima. O Cássio tem um currículo, assim, muito bom, né? Tudo que ele fez, né?
Eu acho que tem algumas falhas na saída de bola, viu? Sim, eu também acho. O Vanderlei ele vem regular, assim, uma boa fase há uns 3 anos. Já eu fiz uma apostinha com os amigos sobre isso. Eu apostei no Neto, né? Que eu entendi que ele poderia convocar o Neto, depois convocou na última convocação e tal. A questão é a seguinte: o Tite, por mais que ele tenha pontos questionáveis ali, o Fagner, o Cássio e o Tyson, principalmente, foram os pontos mais questionados, pelo que eu percebi entre as pessoas, ele foi coerente com aquilo que ele acredita e com aquilo que ele fez durante o tempo que ele está lá, né? Sim. Ele foi coerente com aquilo que ele fez. Uhum. Agora, se você me falasse, por exemplo, eu acho que tem laterais melhores que o Fagner, eu acho que teria nomes melhores do que o Tyson e que o Cássio. Eu estou dando exemplo aqui, né, desses 3 foram os nomes mais questionados. Agora, assim como ali atrás, em 2014, foi criticado o Filipão por ter convocado o Henrique, o Bernard, e o Dunga, o Grafite, o Doni, enfim. Eu gosto sempre, né? Sempre vai ter, nunca vai ser uma unanimidade, né? Agora, ele foi coerente com aquilo que ele fez. E tem um detalhe, em relação ao terceiro goleiro, com todo respeito, só se acontecer uma situação muito inusitada, porque dificilmente um terceiro goleiro vai jogar, né? Já começa por aí. Então, meio que tanto faz seu Cássio, seu Vanderlei, seu Neto, seu Fábio, porque o cara vai lá, vai treinar tudo, mas eu repito, só se acontecer, né, alguma coisa fora do normal para ele poder jogar. Caso contrário, vai ser o Alisson, e se o Alisson não puder, vai ser o Ederson. Então, esse é um primeiro ponto. No caso do Tyson, ele também não é titular absoluto, é um cara que é uma opção para o Tite, né, em determinados jogos, mas ele também não é aquele cara que você fala, não, poxa, como é que o Tyson tal. Se ele fosse titular, você podia até discutir, poxa, o Tyson não tem condição de ser titular, eu preferia o A, o B, o C. Esse é um outro ponto. Então, em relação a esses 2 jogadores, eu nem discuto muito, é uma questão de preferência e tal. Em relação à lateral direita, com a contusão do Daniel, aí já dá para discutir, né? Eu, particularmente, além do Danilo, eu levaria ou o Rafinha ou o Fabinho do Mônaco. Eu não levaria o Fagner. Mas o Fagner também entrou naquela de ter sido campeão brasileiro com o Tite, de ter sido convocado outras vezes. Aí é aquela história do homem de confiança do técnico, né? Então acho que a única que mereceria uma discussão é a lateral direita, porque ali o Fagner tem grande chance de jogar, né? Então aí você pode discutir se o Tite foi bem ou mal na convocação. Agora, quanto ao Cássio e o Tyson também tem chance de jogar mais até do que o Cássio. Num jogo lá, se o Brasil estiver precisando de mais um atacante e tal, o Tite pode até colocar o Tyson. Então ele tem mais chance de jogar do que o Cássio. Agora, eu não fico discutindo muito Tyson e terceiro goleiro. Agora, na lateral direita, até daria uma discussãozinha. Mas é o que você falou. Ninguém vai ser unanimidade. Todo técnico da seleção brasileira, ele sempre vai ter uns 2 ou 3 ou 4 jogadores que algumas pessoas não vão concordar. O importante é que eu acho que, no geral, ele levou quem tinha que levar e o Brasil vai chegar forte para a Copa. Vai ser campeão? A gente não sabe. Mas vai chegar muito melhor, com muito mais força do que há 4 anos, quando disputou a Copa em casa, Notário. Olha, Lima, eu acho que a gente cria muitas regras, né? O torcedor cria regras. Às vezes por uma experiência, às vezes por uma convicção, às vezes uma convicção que é incomum. Então, por exemplo, vou citar algumas regrinhas que eu vejo aqui. Uma delas, que até eu mesmo já caí nesse... Porque, como assim convocar alguém que joga na China? Que qualidade que ele tem para demonstrar? Eu não tenho como questionar, por exemplo, o futebol que o Renato Augusto apresenta na seleção. Talvez ele seja o segundo mais importante jogador da seleção depois do Neymar, né? Eu não tenho como questionar, né? O goleiro, já ouvi muito falar assim, o terceiro goleiro tinha que ser um goleiro mais jovem para preparar para a próxima Copa.
Mas tudo bem, mas de onde que tiraram isso? Porque o Gilmar Rinaldi foi convocado em 94 como terceiro goleiro, já estava com uma boa idade, tinha o Zete e tinha o Tafarel, né? E, assim, a gente acaba criando regras, entendeu? Agora, a questão, por exemplo, do Tyson, que você falou, eu concordo com você, não estou tão preocupado e tal, mas é o seguinte, a gente não pode esquecer que na última Copa o Neymar se machucou e que o Bernard entrou e outros jogadores não tinham substituto, né? Não tinha um bom substituto. Então, assim, por exemplo, eu não sei, existe uma teoria aí de que o Tite não conseguiria encaixar o Luan do Grêmio nesse time, por exemplo. Né? Mas eu acho que, por exemplo, você tem 2 jogadores no Brasil mais preparados para jogar, que, na minha opinião, são Luan e Dudu. Né? Jogadores regulares que estão 2, 3 anos jogando bem. Que aí eu acho que para o Tite pesou em relação ao Tyson o fato, e até o Fred, né, o volante, porque muito se falou do Arthur também do Grêmio, que eu acho um grande jogador, exato. Né, pesou o fato dos caras jogarem no Shakhtar e o Shakhtar disputar sempre a Champions League. Né? Não ganha, porque não tem como concorrer com os grandões da Europa, mas tá sempre lá jogando contra Barcelona, contra Real Madrid, sabe, contra Manchester United e tal. Então, na Copa do Mundo, você vai encontrar esses caras aí, né? Porque os caras jogam na Europa, mas tem muita seleção aí que cede jogadores para... tem muito jogador de seleções que jogam em clubes da Europa e que estão sempre se enfrentando. Então, na Copa, eles vão encontrar, basicamente, os jogadores que eles encontram quando disputam a Champions League, né? Só que com a camisa das suas respectivas seleções. Então acho que o Tite pensou nesse lado aí, né, ao convocar. E o Tyson também, porque tem um detalhe, ele lançou o Tyson lá atrás no Internacional. Aí também tem aquele lado, olha, fui eu que lancei esse menino, tal, esse menino crescer. Então você pode botar mais essa aí na conta, né? E o Fred... porque ele vem jogando bem no Shakhtar e também tem uma experiência de Europa muito grande. Então, também não dá para contestar os argumentos do Tite, né? E por tudo que ele fez até agora, os números do Tite foram muito bons à frente da seleção. Tomara que eles se comprovem na Copa, porque também você detonar a seleção sul-americana é uma coisa, e jogar contra europeu é outra. Tanto que o Brasil teve muitas dificuldades, eu não vou nem dizer aquele jogo da Alemanha, que a Alemanha meio que desdenhou, não colocou o time principal. A vitória contra a Rússia foi legal, mas o time da Rússia é fraco. Para mim, o que mais ficou, o que mais me preocupou de tudo que eu vi da seleção que o Tite comandou desde que ele assumiu, foi aquele amistoso contra a Inglaterra. Quando o Brasil empatou 0-0 em Londres, em Wembley, não jogou bem, e além de não jogar bem, teve seríssimas dificuldades para furar aquelas chamadas linhas, né? Porque a Inglaterra colocou uma linha de 5 e uma de 4, ou seja, estacionou o ônibus ali na frente da área, né? E deu a bola para o Brasil. E o Brasil não soube o que fazer com ela. E o Neymar jogou. O Neymar não estava machucado naquele amistoso. Então ali é que me deixou um pouco preocupado em relação ao que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo. Então, eu acho que o Tite tem que pegar como parâmetro aquele jogo para armar o time do Brasil, para criar alternativas, porque invariavelmente é o que ele vai encontrar na Copa, o Notário. E assim, a gente tem que entender que os números que ele conquistou até agora realmente são muito bons e o futebol apresentado na maioria dos jogos é bom. Agora, isso não quer dizer, não garante já que o Brasil chega com tudo... Porque os números do Filipão, até a Copa dos Mundo, eram bons. Ele também ergueu a seleção, porque ele tinha a transmissão Mano Menezes, né, e o Filipão, se não me engano, e aí o Filipão assumiu a seleção, que estava também moralizada, né, perdendo a Copa América, a primeira fase, aquela coisa, e aí entrou, e o Filipão foi bem, daí tomou de 7, né? Então, assim, vamos ver como vai ser. Não quero, claro, em nenhum momento tirar os méritos, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que o Tite ele faz trabalhos bons e não é desde da seleção brasileira. Ele faz trabalhos bons há muito tempo, do Corinthians, do próprio Internacional. Em todos os times que ele passou, eu acho que um ou outro, inclusive, a minha experiência, minha primeira experiência como repórter de campo, Lima, foi
nos cobrindo São Caetano, naquela fase lá, boa, em nenhum dos momentos o Tite passou pelo São Caetano. Né? Sim. E eu acompanhei, né, o Tite naquela época, depois cobriu o Corinthians, fiquei como setorista do Corinthians e cobriu e acompanhei o Tite também, enfim. Então, assim, o Tite tem um histórico muito bom, né? Agora, a gente tem que ficar, né, em alerta com tudo isso e tal, mas eu acredito que a seleção brasileira é uma das mais fortes. A nossa qualidade hoje é muito maior do que de alguns anos atrás. Você tem o Jesus, você tem Firmino. Uhum. Até outro dia você não tinha duas opções. Você tinha. Eu procuro ter muito respeito pelos profissionais. Mas eu gosto muito do Luiz Fabiano e do Fred, dois atacantes que eu acho muito bons. Mas, por exemplo, você teve uma leva aí de Careca, Romário, Ronaldo, você tem o Fred e o Luiz Fabiano, você perde um pouco de qualidade. Agora, com o Gabriel Jesus e com o Firmino, você volta já a sonhar com aquele ataque, né, com o Neymar do lado ali. Então, assim, eu estou bem otimista com o Brasil, mas a gente tem que ficar atento. Perfeito, Notário. Foi muito bom tê-lo conosco aqui hoje, nessa edição do Upgrade. Valeu, grande abraço e até a próxima, Notário. Lima, um abraço, obrigado, viu? Uma ótima noite aí, um abraço a todos os nossos ouvintes. Estamos encerrando o Upgrade desta terça-feira, dia 22 de maio de 2018. A qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube com as principais informações do esporte. Amanhã às 9 da manhã, Breakfast News, e às 11 da manhã, o Bom Dia Esportes para você. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando puder, onde quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.